E agora a gente vai pensar também nas notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas sobre a atividade parlamentar com o projeto Transcidadania. Isso mesmo, é uma proposta da vereadora Paola Miguel, do PT, que agora apresenta um projeto de lei destinado a qualificar e humanizar o atendimento de travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade em Campinas. A vereadora Paola Miguel, do PT, apresentou o projeto de lei que institui o programa Transcidadania, destinado a promover os direitos humanos, o acesso à cidadania e a qualificação e humanização do atendimento prestado a travestis e transexuais em situação de vulnerabilidade social. Esses são os 3 pilares principais: educação, trabalho e saúde, para que a população consiga ter acesso, a uma sociedade diversa e plural como ela é. A nossa Campinas. Esse programa, quando foi aplicado em São Paulo, ele foi observado que a população em situação de rua diminuiu, justamente por entender que as TEAs estavam indo para as ruas, Então, sem essa sensibilização, eu acho difícil a gente ter a aprovação pelo plenário. Mas eu acredito que com a vacinação em massa, quando a gente pode retomar as atividades, mesmo ainda de forma reduzida, a gente consiga sim conversar com os vereadores e eles consigam entender a necessidade da gente ter um projeto como esse na nossa cidade para mudar a nossa realidade. A ideia do projeto de lei da vereadora Paola Miguel é oferecer curso de qualificação profissional e intermediação de mão de obra. Além disso, a finalidade é também desenvolver ações de enfrentamento ao preconceito e à discriminação contra travestis e transexuais, de respeito à expressão de sua identidade de gênero e ao uso do nome social. Na campanha, a gente conversou, a gente foi muito para a rua, com as medidas de distanciamento, com a segurança, mas era uma das necessidades que a população que é composta pelas trans e travestis, apresentavam para a gente, Um programa que fosse aumentar a escolaridade delas, que elas pudessem voltar para o ensino e muitas delas teriam acesso ao mercado de trabalho que fosse de uma maneira formal, porque muitas delas ficam na informalidade. Além disso, aqui em Campinas, a gente tem o Itatinga, que é conhecido como um dos maiores prostíbulos a céu aberto da América Latina, e a população acaba se concentrando ali. Então, muitas delas, porque não conseguiram muitas vezes terminar o ensino fundamental, ou o ensino médio, então essa necessidade de ter acesso ao mercado de trabalho, à profissionalização, apareceu dessa demanda. Então, a gente se inspira no programa piloto que teve em São Paulo, na Prefeitura Haddad, que é o Transcidadania, e a gente tentou transformá-lo em projeto, adequando para a realidade de Campinas, para a gente conseguir apresentar aqui. Lembrando que o projeto ainda vai passar pelas comissões da Casa e, se receber o parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade, estará pronto para ir à votação no plenário. Agora a gente vai falar da reunião da Comissão de Estudos que analisa os impactos da pandemia da Covid-19, os impactos econômicos e sociais, porque ela se reuniu nesta segunda-feira e desta vez ouviu representantes do CESP e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para analisar os impactos nesse setor. Acompanhe na reportagem de Michel Amorim. A Comissão Especial de Estudos da Câmara de Campinas, criada para analisar os impactos econômicos e sociais da pandemia do coronavírus, se reuniu esta semana para falar de como a Covid-19 está afetando a cidade. O presidente do colegiado, o vereador Luiz Rossini, pautou a discussão sob a ótica dos reflexos na economia do setor industrial. O setor industrial, a gente sabe que ele foi impactado e alguns setores, de forma negativa, tiveram que reduzir investimentos, cortar gastos e até pessoal, gerando demissão. Mas alguns setores da indústria também acabaram tendo uma alavancagem nesse processo, Aqueles que fornecem insumos, por exemplo, para o enfrentamento do coronavírus, EPIs, equipamentos de proteção, alguns insumos para hospitais, mas de uma forma geral a visão que a gente tem é que a economia
também nesse setor sofreu uma retração. Para o debate, participaram de forma online a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Adriana Flose, e o diretor regional do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, José Nunes Filho. O efeito da pandemia no setor industrial não foi tão grave quanto foi no setor de serviços e no setor de comércio, em função da indústria ter sido considerada uma atividade essencial e a maior parte da indústria funcionou relativamente de forma normal. Algumas atividades industriais até foram favorecidas, principalmente aquelas ligadas à indústria farmacêutica, à indústria de insumos hospitalares e à indústria de alimentos. Toda a cadeia da agroindústria foi relativamente até favorecida pela pandemia. Mas na maior parte dos casos a indústria sofreu muito. Sofreu com baixa frequência de funcionários, sofreu com insumos em alta. Só dá para a gente começar a falar em retomada do desenvolvimento quando a gente tiver de fato essa população massivamente vacinada. Não dá para a gente começar a tratar de retomada, vereador Rossini, se a gente não tiver essa vacinação feita. Fazem parte da CE os parlamentares Paulo Haddad, Marrom Cunha, Eduardo Magoga e Cecílio Santos. O objetivo da comissão realmente não é fazer esse debate político-ideológico. A gente recepcionou todos os representantes, acolheu aqui todas as visões. Obviamente, depois o nosso relator, Eduardo Magoga, vai saber extrair, daquilo que foi dito, aquilo que deve compor o nosso relatório, e, obviamente, também indicações de ações ou medidas que a comissão vai oferecer, para como é que a gente sai dessa, para o novo normal. E a gente continua falando do trabalho das comissões de estudos, porque a Comissão de Estudos do Término das Obras do BRT mais uma vez foi às ruas. Desta vez, ela foi verificar 3 trechos específicos do BRT no corredor Campo Grande, na Avenida John Boy Dunlop. O vereador Rodrigo da Farmadi, que é presidente da Comissão de Estudos, que tem fiscalizado o término das obras do BRT, o corredor Campo Grande, na Avenida John Boy Dunlop. Junto com outros parlamentares que compõem a comissão, ele assinou um requerimento destinado à Prefeitura de Campinas, na qual indica 3 trechos específicos da obra que estão com entrega atrasada. Um deles é o cruzamento entre a Avenida John Boy Dunlop e a Avenida Transamazônica. Aquele ponto é um cruzamento importante da Avenida John Boy Dunlop, o cruzamento com a Transamazônica, que faz o acesso ali para a região do Jardim Garcia. E nós vemos que há muito tempo começaram as obras, as vigas do elevado já estão prontas há quase um ano e as obras não saíram do papel. Por isso o nosso questionamento, porque as obras elas estavam até certo ponto num estágio avançado, mas o cruzamento acabou não avançando. E a paralisação das obras, ela acaba impactando no orçamento, no valor final do custo efetivo total das obras. Por isso o nosso questionamento do porquê que as obras não estão avançando. Outro trecho que é objeto de estudo do requerimento é a ponte sobre a rodovia dos Bandeirantes. É o acesso e a ligação do Campo Grande com o restante da cidade de Campinas. Então o distrito do Campo Grande faz o acesso à região central e demais áreas da cidade de Campinas, essencialmente por esse trecho aqui sobre a rodovia dos Bandeirantes. É uma ponte importante, está contemplada no projeto da construção do corredor do BRT, só que também está parado. E aqui nós não vislumbramos nem o início de obra, nada, nós não temos nada, não foi começado as obras aqui ainda. E tem um trecho aqui próximo da ponte que tem causado bastante acidente. Não se tem nem sinal de obra, então nós estamos muito preocupados porque há um afunilamento nos 2 sentidos da via e isso é motivo de acidente. Então nós temos uma preocupação grande com isso, estamos requerendo ao prefeito que nos informe qual é o cronograma de implantação da obra nesse trecho, quem vai fazer
e porque não foi iniciado nenhum canteiro de obra nesse ponto ainda. Aqui nesta região, próxima ao Shopping das Bandeiras, o problema apontado pelo vereador é a falta de um sistema de drenagem que as obras do BRT viriam solucionar, mas que até agora causa alagamentos nesta área residencial quando chove. Embaixo do pontilhão, que faz a ligação de um lado com o outro da avenida, é o principal trecho que está parado as obras, que tem causado transtorno para os moradores ali daquela região, principalmente no período de chuvas. Porque as obras não é só exatamente o piso, tem que ser feita a drenagem. E aquela parte ali provavelmente não foi feita, por isso nós estamos questionando qual o estágio atual das obras e o porquê que está parado. Porque tem causado, além do problema do impacto orçamentário, tem impactado diretamente na vida daquelas famílias que moram ali perto daquela região. A comissão de estudos é composta ainda por Igor Diego, Eduardo Magoga e Carlinhos Camelô. A importância da comissão que visa acompanhar as obras do BRT aqui em Campinas tem uma importante função aqui no Legislativo. Por exemplo, nós estamos aqui no Jardim Garcia agora, é um dos pontos que já deveria ter sido entregue pelo cronograma inicial das obras. Aqui, quanto mais demora a obra para ser entregue, mais elevado ficam os custos. E o cidadão, eles acabam nos questionando e a gente, através dos requerimentos encaminhados através do nosso presidente Rodrigo, né, que preside essa comissão, e nós assinamos em conjunto, ela traz essas informações, que nós possamos acompanhar tecnicamente o prazo e também, de uma maneira mais transparente, a gente faz o acompanhamento das obras. Próximo passo agora é esperar essa resposta formal que a Prefeitura tem por obrigação de responder para a Câmara Municipal. E nós, da Comissão de Estudos que acompanha as obras do BRT, vamos chamar o secretário de Infraestrutura, o Carlos Barreiro, para que venha até a Câmara, ainda que de modo virtual, prestar todos esses esclarecimentos e dê para a gente um panorama para a Câmara e também para a cidade de Campinas de quando vai ser reiniciada essas obras e qual o motivo. Aí nós vamos ter uma resposta efetiva do Executivo, do qual é o responsável de fazer a obra. Lembrando que a gente ouviu aí a fala do vereador Cecílio Santos, do PT, que é membro da Comissão de Estudos Especiais que analisa o término das obras do BRT, que compreende os corredores Campo Grande e Ouro Verde. A gente vai falar agora do trabalho de uma comissão permanente aqui da casa. A reportagem que você vai ver é um exemplo de superação. Um grupo de bailarinos cegos da renomada Associação Fernanda Bianchini, uma companhia de balé de cegos que se apresentou em Campinas. O vereador Marrom Cunha, que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, esteve no evento e trouxe essa informação para nós, essa apresentação que mostra aí a acessibilidade e também a inclusão. Neste curto espaço de tempo que a música dura, os bailarinos enxergam aquilo que os olhos não veem, a verdadeira arte. Eles elevam o braço para cima e descem suave. Elevam o braço esquerdo acima da cabeça. Com exceção de apenas uma bailarina, todos têm deficiência visual e fazem parte da Associação Fernanda Bianchini, Companhia Balé de Cegos de São Paulo. O corpo esteve em Campinas para uma rápida apresentação para crianças de uma escola municipal, com todos os protocolos de prevenção. Eu me sinto realizada estando no palco, eu me sinto livre, feliz, eu não tenho que ficar escondendo a minha deficiência. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo mesmo, porque eu amo a dança. Eu sempre gostei muito de dançar, eu falo que eu já dançava na barriga da minha mãe, né? Porque minha mãe dançava, não profissionalmente, mas ela sempre gostava de dançar. A minha família toda é muito alegre, muito festiva, então a gente sempre dançou muito. E aí quando... Primeiro eu tive uma decepção, assim, né? Porque... no primeiro momento, eu pensei que isso não seria possível, né? Levar como uma profissão. E aí, quando eu conheci a Associação Fernanda Bianchini, eu fiquei realizada, porque foi um sonho, né? Que
se transformou em realidade. É entender esses corpos diversos na dança. Então, entender a pessoa com deficiência, entender essa pluralidade que a dança traz, entender isso como naturalizar isso cada vez mais, entender essa diversidade como potência, né? E não colocar como lugar do extraordinário, como lugar do excepcional, como lugar do diferente, para cada vez mais a gente construir uma equidade entre os corpos e entre as práticas de dança mesmo. Comecei ensinando essas meninas através do toque, da percepção corporal. Criamos uma metodologia única e hoje essa metodologia já está em outras capitais e estados brasileiros e também na Polônia, nos Estados Unidos, na Argentina, Portugal, na Austrália. Então nós queremos hoje ser o sim de tantas pessoas que recebem não pela deficiência, né? O nosso sonho é que a deficiência seja vista como uma característica do ser humano e não como um impedimento para eles realizarem seus sonhos, seus dons, seus ideais, seus objetivos principalmente. A visita da associação foi realizada por meio do Instituto REME, Rede de Mães Inclusivas, por meio do projeto Sementes do Futuro. E foi recebida com muita emoção pelo vereador da Câmara de Campinas, Marrom Cunha, que é presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Então nós fizemos um convite para a associação da Fernanda Bianchini e esse projeto Sementes do Futuro, para que realmente viesse aqui, que mostrasse realmente aqui em Campinas o que é realmente esse projeto, o que realmente, como que eles chegaram, viajaram o país, viajaram o mundo. Então, contando assim, com pessoas realmente que hoje nada é impossível. Hoje eu acho que tudo nessa vida, se você lutar por um ideal, por um objetivo, se os seus pais realmente entender que seu filho é normal diante da sociedade, então através desses projetos que você vê realmente que são pessoas hoje realizadas, são pessoas com os pais super felizes. Então eu acho assim, nada que a Câmara Municipal, o Legislativo, o Poder Executivo hoje, que pudesse nos ajudar também, que nós trazer esses projetos para Campinas, projetos culturais. Olha esse espaço maravilhoso que nós temos aqui, para nos reativar, que realmente possa fazer, através desses projetos, realmente, que faça acontecer, tirar as crianças das ruas e que nossa comunidade hoje seja mais saudável e mostrar para as pessoas mais carentes. A hora que acabar essa pandemia aí, que realmente é complicado, aí nós vamos trazer novamente esse evento aqui. Conversamos já com a Fernanda Bianchini, para que nós possamos trazer isso aqui para Campinas, um mega evento, para que o público chegue lá e prestigie essa maravilha que foi aqui hoje. Eu acredito que a inclusão, ela parte do coração, de você acreditar no ser humano e dar oportunidades iguais. Mas sem as leis, as coisas não acontecem. Eu estou muito feliz e muito feliz também de ter pessoas dentro da Câmara, né, dentro da TV Câmara, esses deputados, vereadores, com esse olhar além do que os olhos físicos são capazes de enxergar. É isso que a gente precisa. A importância é trazer visibilidade da pessoa com deficiência, da causa pessoa com deficiência, mas mostrar também que essas pessoas têm sim, têm direito a ter acesso à educação, à saúde, a lazer, à cultura, à dança. E que, assim, além delas terem esse direito, elas são capazes, elas podem fazer isso. E além do vereador Marrom Cunha, que é o presidente da comissão, você viu as imagens do vereador Jair da Farmácia, que também é membro da mesma comissão e prestigiou o evento. E a gente também espera que em breve, com o término da pandemia, novos eventos que mostrem a inclusão das pessoas com deficiência aconteçam aqui na cidade de Campinas. Agora a gente vai falar de uma outra discussão que aconteceu aqui no plenário da Câmara. A Comissão de Cultura discutiu o papel da sociedade e dos pesquisadores na construção do Museu da Paz e do Centro de Memória Afro-Brasileira. Quem acompanhou a reunião foi o repórter Michel Morim, que traz agora as informações.
A Comissão de Cultura da Câmara trouxe como tema para a última reunião do grupo o Museu da Paz e o Centro de Memória Afro-Brasileira, o papel da sociedade civil e dos pesquisadores na sua construção. O presidente do colegiado, o vereador Paulo Búfalo, convidou representantes de diversos institutos para debater a pauta. Uma das iniciativas concretas dessa comissão é dar essa voz aos movimentos, aos militantes, aos ativistas, ao povo negro, nesse caso, que não se sentiu contemplado nesse processo como um todo. Aqui foi positivo para que nós identifiquemos o lugar de cada um dos entes que falaram aqui. O Conselho Municipal agora, como já foi tirado aqui, deve dar continuidade a esse debate. A própria Unesco, a partir da riqueza de informações que foram apresentadas aqui, deve pensar também nesse trabalho que eles estão realizando, como sinalizaram. Em Campinas, o Museu da Paz e o Centro de Educação, Memória, Estudos e Cultura Afro-Brasileira foi instituído oficialmente pela Lei número 16.026, de 11 de novembro de 2020. E o local que deve abrigar as duas instalações será o Casarão do Antigo Engenho e Fazenda Mato Dentro e entorno, localizada no interior do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. A gente fala de um museu que lembre a história do povo negro, isso é maior ainda. Então, todos os dias a gente tem que lutar para que a nossa história não seja apagada, para que a nossa história seja lembrada e para que a gente pare, inclusive, de achar que não existe racismo no Brasil e em Campinas, principalmente, porque esses órgãos, esses instrumentos, né, que são de memória ao que aconteceu e de representação do porquê isso ainda acontece, por isso que a gente precisa lutar para que eles ainda continuem existindo, para que eles continuem vivendo, para que eles continuem ali para mostrar que essa história, né, para a gente é muito recente ainda. A luta contra o racismo, a luta que o povo negro dessa cidade tem feito, né, há muito tempo. Como alguns falaram aqui, Campinas foi a última cidade a abolir a escravatura, mas Campinas tem uma história aqui também de lideranças de um povo negro que fez muita luta, uma história que nos deixa assim muito contente. Fazem parte da Comissão de Cultura os parlamentares Marrom Cunha, Luiz Rossini, Gustavo Peta, e participaram da reunião online representantes da Unesco, Comissão de Religiosos de Matriz Africana, o Movimento Negro Unificado, o Conselho Municipal de Política Cultural e representantes da Câmara Setorial de Cidadania Cultural. Que nós devemos encaminhar a discussão aqui na casa em relação à figura dessa legislação, né? A questão do Museu da Paz e do Centro de Memória, como a casa tratará disso, e, em particular, fazer o questionamento de uma outra parte desse projeto que tem a ver com o restauro, já que nós recebemos aqui a informação que não existe um plano de restauro e nós queremos saber de onde veio esse recurso. Agora a gente vai falar de um dos projetos da pauta. A falta do medicamento somatropina na farmácia de alto custo motiva o vereador Luiz Rossini a protocolar uma moção de apelo da Câmara de Campinas. A votação vai acontecer na manhã desta quarta-feira. Acompanhe. A falta de um medicamento na farmácia de alto custo motivou o vereador Luiz Rossini a protocolar na Câmara uma moção de apelo ao governo do estado para garantir o atendimento à população. Trata-se da somatropina, destinada ao tratamento de crianças e adolescentes com déficit no hormônio de crescimento, por falta comprovada da produção natural desse hormônio pelo próprio organismo. De acordo com o parlamentar, eles precisam do medicamento para regular o desenvolvimento físico normal do corpo humano. E a falta desse item na farmácia de alto custo atrapalha o tratamento. Um tratamento normalmente dura 2 a 6 anos, né? Então é praticamente um medicamento de uso contínuo. Por ser de alto custo, as famílias dependem que o governo do estado disponibilizem esse medicamento através da farmácia de alto custo.
Não é a primeira vez que os vereadores votam uma moção de apelo ao governo estadual para regularizar o fornecimento da somatropina aqui na farmácia de alto custo. No ano passado, o pleito foi atendido, mas agora o problema voltou a acontecer e afetar as famílias. Na ocasião, nós fizemos uma moção endereçada ao governador, ao secretário de saúde, e o medicamento foi, o processo de compra, aquisição, distribuição do medicamento foi normalizado. Só que este ano, novamente, esse medicamento está em falta na farmácia de alto custo. E aí nós fomos procurados e, novamente, na tentativa de sensibilizar, mostrar, né, e pedir que o governo do estado agilize todo o processo de aquisição e distribuição para disponibilizar novamente esse medicamento, aconteça com a maior brevidade possível. A moção deve entrar na pauta de votações dos parlamentares nesta quarta-feira. Se aprovada, passará a manifestar a opinião da Câmara sobre o assunto. Para o vereador Luiz Rossini, é importante que as autoridades de saúde estejam atentas a todas as demandas da população, mesmo durante uma crise como a da pandemia do novo coronavírus. Talvez por conta da pandemia, tudo que está acontecendo, né, de voltar a atenção para priorizar o atendimento das pessoas que se contaminaram com a Covid-19, né, com o coronavírus, tenha deixado esse assunto em segundo plano. E a moção é mostrar que não, ele precisa voltar a ser prioridade, porque as pessoas que dependem desse medicamento, né, não podem ficar sem a utilização. E essa moção de apelo de autoria do vereador Luiz Rossini é o 18º item da pauta da reunião extraordinária desta quarta-feira, que tem 24 itens, Gabriel. Então, amanhã, 19ª reunião extraordinária, toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Quais projetos você pode destacar, Mina? A gente destaca, primeiramente, o projeto de autoria do prefeito, que amanhã terá a votação definitiva. Ou seja, segunda votação, momento em que a Câmara discute o mérito da proposta. A ideia é regulamentar a fiscalização ambiental aqui na cidade de Campinas, estabelecendo normas e procedimentos a serem adotados por empreendimentos que causem algum tipo de impacto ambiental. Então, é como será essa fiscalização, valor de multa e tudo mais. Nós temos ainda as competências dos agentes fiscais e quais serão essas penalidades. Também temos, a gente falou de moção agora há pouco, nós temos duas outras moções distintas, mas que versam sobre o mesmo tema. Elas são de autoria dos vereadores Paulo Gasparo, do Novo, e do professor Alberto, do PL. Elas protestam contra a portaria do governo federal que autorizou a acumulação de remuneração pelos servidores públicos federais com a finalidade de furar o teto previsto na Constituição, autorizando assim o pagamento de supersalários, o que possibilitará a elevação do salário do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, vice e ministros, em até 69%. Se as moções forem aprovadas, elas representam a opinião da Câmara de Campinas sobre um tema. Nós temos ainda todos os outros projetos que podem ser conferidos no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br. Lembrando que logo às 9 horas nós temos a abertura com um comunicado de vereadores e os parlamentares inscritos na tribuna virtual, porque nós ainda temos aí esse sistema de deliberação remota devido à pandemia. Então, apenas a mesa diretora fica aqui na Câmara Municipal e os demais parlamentares conectados virtualmente. E às 10 horas que nós começamos, então, com a discussão e votação das propostas que estão na pauta desta quarta-feira. Certíssimo, Mirna Abreu. Então, amanhã a gente acompanha a 19ª reunião extraordinária e o Câmara Total retorna na próxima quinta-feira. Obrigado por todas as informações, Mirna. Até mais. Até.